Gênesis 2,15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Quer dizer, é uma ordem de Deus, você vai comer de todas as árvores. Eu acho que aqui era uma dieta balanceada de Deus, né? Come um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Então, era uma dieta que Deus já estava recomendando. Coma de tudo. Coma um pouquinho de tudo, viu, irmão? Não é tudo de tudo. Um pouquinho de tudo. Mas não coma, aí ele falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Até aqui, eu quero orar e eu quero compartilhar essa palavra com você. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, nós lemos a Tua palavra e ela é maravilhosa, ela é viva. E Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos como a Tua igreja. Como é bom, Senhor, ter uma bênção que está na unidade. Eu sei que o diabo tentou barrar isso, mas ele não vai conseguir jamais. Ainda que nós estejamos longe fisicamente, nós estamos unidos espiritualmente. E obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, os que virão à tarde, os que estão assistindo na internet. Obrigado, Senhor. Agora usa essa palavra para falar conosco, me usa como um canal, Pai, para falar na vida dos seus filhos. Nos edifica em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar de um tema importante que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração essa semana, para que eu compartilhasse com os irmãos. E a pergunta que eu quero começar nessa mensagem é: Deus criou o coronavírus? A pergunta que eu quero criar no seu coração e na sua mente, que eu quero que você pense comigo, porque talvez você tenha essa dúvida, ou talvez as pessoas perto de você, da sua convivência, também tenham essa dúvida. Foi Deus quem criou o coronavírus? Foi Deus que criou as doenças, as enfermidades? Será que Deus é ruim, tão mal, ao ponto de querer ver pessoas morrendo e castigando-as com falta de ar? Há um tempo atrás, eu fui fazer um culto lá no Boldrini, em Campinas. Eu não sei se você já foi, penso que poucos irmãos daqui tenham ido, mas eu tive a honra e o privilégio de ter sido convidado. Lá tem uma capela, levei o violão e convidamos as famílias que quisessem estar lá, adorar Jesus, e eu pude orar pelas famílias que estavam lá. O Hospital Boldrini é um hospital em Campinas de câncer infantil. E depois que eu terminei o culto, eu fui convidado a entrar em todos os quartos daquele hospital. E eu vi crianças hospitalizadas com câncer. Algumas no início do tratamento, algumas com câncer do sangue, que é a leucemia, outras com outros cânceres, algumas já sem cabelo, carequinhas, por quimioterapia, radioterapia, enfim. Orei e ungi a todos que permitiram. É muito grande aquele hospital. Então a pergunta que eu quero dizer, que eu quero fazer hoje, ela é de fundamental importância para eu e você meditarmos nesse dia. Porque nós estamos numa pandemia. Primeiro se pensava que fosse uma endemia, até que se tornou uma pandemia, que tomou conta de todas as nações. Não há como nós assistimos sequer um jornal onde não se fala a respeito de algo envolvendo diretamente ou indiretamente
o coronavírus, a Covid-19. Alguém sempre está falando alguma notícia ligado ou diretamente a casos ou as coisas que envolvem situações envolvendo insumos de hospitais, política, reflexos familiares, reflexos financeiros. Irmão, tem coisas que para algumas pessoas são óbvias, mas que pode ser dúvida para outras pessoas. E existem temas que são necessários nós esclarecermos. Então eu vou repetir a pergunta: será que foi Deus que criou o coronavírus? Porque tem coisas que para algumas pessoas são óbvias, mas pode ser a dúvida de outras. E como nós convivemos com muitas pessoas, nós precisamos saber o que falar quando nos for perguntado. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. Todas as nossas escolhas terão consequências. Todas as escolhas que eu faço vão gerar uma consequência, seja boa ou seja ruim. Toda escolha que eu fizer vai gerar uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. Se eu não buscar sabedoria na palavra de Deus para fazer as minhas escolhas, eu vou ter que aprender a lidar com as consequências. Tudo que eu preciso para eu viver está na palavra de Deus. E se eu não buscar na palavra de Deus sabedoria para fazer as minhas escolhas, eu vou ter que aprender a lidar com as consequências das escolhas que eu fiz. Na prática, e resumindo, quem não aprende a escolher, vai ter que aprender a lidar com as consequências. Quem não aprende a escolher, vai ter que aprender a lidar com as consequências. Porque toda escolha nos leva a uma consequência, seja boa ou seja ruim. Irmãos, o texto que eu li está muito claro. Quando Deus fez o homem, fez tudo perfeito. Tudo estava equilibrado. Inclusive a dieta era balanceada. Coma de tudo. Então, se eu escolho comer só uma coisa, eu vou pagar o preço da minha escolha. Ainda que uma coisa seja muito boa, se eu comer só ela, faz mal. Eu gosto muito de comer carne e eu decidi que eu só como carne de vaca. Muito bom, gosto também. Agora, se você só come carne de vaca, no café da manhã, carne de vaca, no almoço, carne de vaca, no lanche da tarde, carne de vaca, na janta, carne de vaca, no outro dia, carne de vaca, irmão, vai chegar uma hora que vai te faltar algo. É por isso que Deus disse: coma de todas as árvores. É como se Deus estivesse dizendo: olha, estou te dando uma variedade de escolhas, e dentro dessas escolhas, faça o que você pode fazer de melhor. Mas ele disse: tem uma árvore aqui plantada da ciência do bem e do mal, dessa ele ordenou: não coma. Todas as pessoas, elas serão reféns das escolhas que fizerem. Elas colherão a consequência do que plantarem. Nesse caso, irmão, o pecado foi uma escolha que teve como consequência a destruição, o comprometimento e a destruição de tudo o que Deus fez perfeito.
O homem nasceu para o relacionamento com Deus. Pronto. O relacionamento com Deus ficou corrompido. O homem não nasceu para ter enfermidade. Pronto. Vai o homem adoecer. O homem não foi criado para morrer. Pronto. Vai o homem ter que morrer. A terra não nasceu para ser maldita, para ter espinhos. Você sabia, irmão, que espinho não é plano de Deus? Sabe quando você anda num sítio, numa fazenda, ou você está jogando bola, daqui a pouquinho você toma aquela espinhada? Isso não era plano de Deus. A terra não nasceu e não foi criada com espinhos. Espinho na terra, onde tem. Há uma palavra na Bíblia que fala sobre cardos. Cardos na Bíblia é uma planta espinhosa, que ela se multiplica, e ela rouba os nutrientes da terra, e ela se multiplica tanto, que chega ao ponto dela matar a terra onde ela está. A Bíblia fala que por causa da queda, a terra produziria espinhos e cardos. Isso não era plano de Deus. Então, a escolha tem como uma consequência, nesse caso, algo ruim. Irmãos, se nós não buscarmos sabedoria na palavra de Deus para fazermos as nossas escolhas, nós vamos ter que aprender a lidar com as consequências. E o pecado foi uma escolha, que Deus disse: coma de tudo. Coma alface, coma rúcula, almeirão, chicória, abobrinha, coma manga, jabuticaba, pitaia, maracujá, melancia, mamão, coma tudo. Mas tem aqui, essa única, essa você não vai comer. Irmão, de tudo que podia comer, a única que não podia comer, ele comeu. Então, irmãos, quem não aprende com a escolha, vai ser forçado a aprender com a consequência. O pecado foi uma escolha que teve como consequência a destruição de tudo que era perfeito de Deus. E aí, tudo se volta para o homem e para a sua escolha. Então a minha pergunta volta lá no início: quem é que criou o coronavírus? Foi Deus? Não foi Deus. Quem criou as doenças foi Deus? Não foi Deus. Deus disse: o dia que você comer dessa árvore, certamente morrerás. Então Deus criou o coronavírus? Não. Deus criou e planejou essa pandemia? Não. O que está acontecendo na terra é juízo de Deus? Não. Porque eu já ouvi pregadores aí na internet falando que é juízo de Deus contra o pecado. Irmão, para. Pelo menos você que congrega comigo aqui vai ter que aprender a verdade, porque a verdade liberta. De tanto ouvir vozes, até falando em nome de Deus, você pode ficar com medo. Então eu quero hoje falar sobre a verdade. Não que eu sou dono da verdade, mas a verdade é a palavra de Deus. Irmão, presta atenção. Não foi Deus que criou esse coronavírus, foi o homem e a consequência do seu pecado. Abra sua Bíblia lá comigo de novo. Gênesis 3, por favor. Eu li com você Gênesis 2, agora eu quero ler 3. Aqui
O diabo já tinha falado com eles na serpente, tinha dito para eles: Deus falou que vocês não devem comer de toda a árvore. E eles falaram: não, só de uma, porque o dia que a gente comer a gente vai morrer. Imagina, vai nada, é que vocês vão ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Bom, eu quero ler a partir do verso 8. Eles já tinham pecado, já tinham escolhido, e agora era reféns da escolha que fizeram. Verso 8: ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Irmão, toda pessoa que anda em pecado, a primeira coisa que faz é fugir da presença de Deus. E aí ela vai colocar um monte de situações. Na verdade, irmão, quando o pecador peca, ele tem que correr para a presença de Deus e não se esconder da presença de Deus. Mas naturalmente a pessoa fica envergonhada e ela foge. E quanto mais pecado ela mantém na vida dela, mais distante ela quer ficar de Deus. Só que o Espírito Santo nos faz voltar para a presença de Deus. Eles se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que estavas nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher. E aí, irmão, entrou a distorção, porque o homem que foi chamado para cuidar da mulher fica irresponsável e joga a culpa nela. Todo homem que joga a responsabilidade na mulher tem a distorção do Adão aqui. Então, irmãos, é você que corrige os filhos, viu? É o homem que faz isso em casa, com amor, não é espancando, mas é o homem, não é a mulher. Fala com a sua mãe. Não é fala com a sua mãe, fala comigo. Essa coisa de fala com a sua mãe, não. Homem tem que ser homem, senão vive na queda. Disse o homem: foi a mulher que me desse por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. É mentira? Não. Ele devia: eu comi. Não, mas ele vai botar a culpa na mulher. Daria outra mensagem aqui. Enfim, o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E a Eva, ao invés dela falar: não, comi mesmo, agora ela joga a culpa na serpente. Porque assim, irmão, você sabe que pessoas irresponsáveis culpam os outros pela consequência das más escolhas que elas fazem. Escuta, quando uma pessoa quer conhecer uma pessoa irresponsável, ela joga a culpa das más escolhas dela para outras pessoas. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, é culpa do meu esposo, é culpa da minha esposa, é culpa do governo. Irresponsável. E se a gente não aprender com a nossa escolha, a gente vai ter que aprender com a consequência. Mas vamos continuar aqui. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha, irmão, então o Senhor Deus declarou a serpente, e aí começa uma lista de maldição, que até então não era plano de Deus. Uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é a profecia de Jesus, a vinda de Jesus. A mulher, ele declarou, não era plano de Deus, é consequência. Multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Era para a mulher sofrer quando ficava grávida? Não, irmão, é para ser tranquilo. Engravidou, era para ter parto sorrindo. Com sofrimento
E só as irmãs que já tiveram esse filho sabem o que é isso. Eu nunca vou saber, mas as irmãs vão poder falar. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Tão interessante que esse texto aqui na King James fala assim, ó. Depois você pode procurar na King James. Eu estou lendo a NVI. Fala assim, ó. Mulher, você vai tentar influenciar o seu marido, mas não vai conseguir, que ele vai te dominar. Era plano? Não. O homem tem que estar acima da mulher? Não. A mulher tem que estar debaixo do homem? Não. É igualdade. Responsabilidade compartilhada. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido à sua mulher e comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra. Que tem a ver com a terra? Mas agora a terra é maldita. Por causa, terra por sua causa. Então, a terra se fez maldita por causa de quem? Do homem. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Irmão, o homem teve que plantar alguma coisa antes da queda? Não. Deus fez tudo. Depois que tudo estava pronto, pôs o homem lá só para desfrutar. Depois de tudo pronto, no último dia fez o homem. Agora o homem vai ter que plantar, trabalhar. A gente era para viver de vida boa, irmão. Verso 18. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Em outras versões, os cardos que eu falei que rouba a terra, que mata a terra. E você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Irmão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, que você é pó, e ao pó voltará. Era plano de Deus isso? Não. Só que, irmão, toda escolha tem uma consequência, boa ou má. E se nós não buscarmos sabedoria na palavra de Deus para nós fazermos as nossas escolhas, nós vamos ter que aprender a lidar com as consequências. Você está entendendo isso? Quantos estão entendendo a palavra de Deus aqui? Aleluia. Mas e agora, pastor? Então, é Deus que criou esse coronavírus? Não, consequência da queda de Adão. Consequência do pecado de Adão. Era plano de Deus? Não. Consequência do pecado de Adão. Irmão, presta atenção nessa frase que eu vou te dizer. Mesmo eu e você, sendo pecadores, a natureza de Deus não pode ser mudada. Ele continua sendo bom e querendo o seu bem. Mesmo eu sendo pecador, Ele continua sendo bom e querendo o meu bem. Mesmo você sendo pecador, Deus, Ele não mudou a natureza dele, Ele continua sendo bom, e Ele quer o seu bem, e não o seu mal. Eu bem sei os planos que eu tenho para você, diz o Senhor, planos de bem, planos de paz, e não de mal, para te fazer prosperar, e te dar o fim que você deseja. Irmão, o nosso pecado não mudou Deus.
O nosso pecado não altera a natureza de Deus, alterou a natureza do homem, alterou a comunhão do homem, alterou a natureza da terra, alterou tudo, mas não altera Deus. Deus é bom e Deus continua querendo o seu bem. Deus é bom e Ele continua querendo o seu bem. Conta para o teu irmão pertinho de você: Deus é bom e Ele continua querendo o seu bem. Por favor, fala para a pessoa do outro lado: Deus é bom e Ele continua querendo o nosso bem. Jesus, ele disse em Mateus 7,11: se vocês, apesar de serem maus, irmão, você pode se achar muito bom, mas é mau. Eu posso me achar muito bom, mas eu sou mau. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo que Deus pensa sobre você é bom. Deus é bom e quer o seu bem. Vai dizendo a todos que você puder, por favor: Deus é bom e quer o seu bem. Deus é bom e quer o seu bem. Presta atenção no que eu vou te ensinar, irmão. O homem é mau. A essência, a natureza do homem foi corrompida. Deus disse assim: aqui uma árvore chamada ciência, que é conhecimento do bem e do mal. O bem eu pus em você, o mal você não sabe o que é. Você só vai conhecer o mal o dia que você comer dessa árvore. Eu te ordeno, coma de tudo, dessa não. Coma de todas as árvores do conhecimento do bem e do mal, não coma. Porque o dia que você comer, você vai morrer. Irmão, o homem é mau, porque ele comeu do mal. Davi, ele disse: em pecado concebeu a minha mãe, em pecado fui formado. Queridos, o homem tem a natureza má. É incrível. Parece que o homem se supera na sua maldade. Antigamente as pessoas, elas eram tão más quanto agora. A diferença é que agora a gente vê o mal nas notícias. Você liga a televisão, você só vê coisa má. Você não sabe o que é verdade, o que é mentira. É um mal, é um mal. Me dá um parênteses, tá, irmão? Deixa eu desabafar aqui, tá? Tem gente que bota lá #Globo Lixo, mas não para de assistir BBB. Então não é que aquilo é lixo, é que você está trazendo o lixo para dentro da sua casa. Presta atenção, irmão. Todo o horror da maldade humana foi vista na cruz. Todo o horror da maldade humana foi vista na cruz. Havia um chicote que era feito com pontas de ferro e pedaços de ossos. 40 chicotadas os romanos davam. Tinha soldados preparados só para fazer isso. O exército romano, ele era expert em judiar das pessoas. Eles
eles sabiam, 40 chicotadas bem dada naquele chicote, quem for preso, 40 chicotadas mata. Aí bota Jesus e dá 39. O salmista diz: foi expostos os ossos dele. Irmão, não tem maldade maior, porque ele era inocente, não tinha pecado nenhum. Aí você vai dizer, a maldade foi só em Jesus? Não, tem mulher que aborta. Irmão, tem mulher que aborta. E agora tem as defensoras dos direitos do útero da mulher, dizendo que ela tem que ser livre para querer ou não aquela criança. Mas na hora do sexo, fez a escolha. Agora, na irresponsabilidade, não quer ter responsabilidade com a consequência. Eu estou falando de um bebê frágil que não tem como se defender. Eu vi ontem, se eu não me engano, a epidemia já matou 3 milhões de pessoas no mundo. O holocausto dos judeus, ciganos e alguns outros povos, 6 milhões de pessoas em câmaras de gás. Você sabe o que eles faziam? Botava as pessoas nuas, no frio, dentro de caminhão, pegava o cano de escapamento do caminhão a diesel e colocava ali onde eles ficavam fechados, para eles respirar aquela poluição que saía, e eles morriam ali. Sem contar o restante. O homem é mau. Irmão, o homem sem Jesus é mau. E todo o horror da maldade humana foi vista na cruz. Pregaram a mão de uma pessoa, irmão. Você tem noção de que quer tacar um prego na mão de alguém? Pregar o pé de alguém? Ter o capricho de no meio do mato pegar espinho e fazer uma coroa para botar na cabeça da pessoa só para sangrar? Todo o horror da maldade humana foi vista na cruz. Mas ao mesmo tempo, na mesma cruz, toda a bondade e o amor de Deus foi visto lá. Na cruz estava a maldade humana e a bondade de Deus. Na cruz estava a maldade humana e a bondade de Deus. Conta para quem está ao teu lado: na cruz estava a maldade humana e a bondade de Deus. Fala para a pessoa do outro lado: na cruz estava toda a maldade humana e toda a bondade de Deus. Levanta sua mão e agradeça, porque toda a nossa maldade foi colocada em Jesus Cristo, e toda a bondade que a gente não merecia também veio de Jesus Cristo na cruz, para mim e para você. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Irmão, essa pandemia não vem de Deus. Deus é bom e Ele quer o nosso bem. Toda a justiça de Deus pelos nossos pecados foi colocado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 6, verso 23, diz assim: pois todos pecaram, estão separados da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, Deus o ofereceu como sacrifício para propiação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Significa que a justiça de Deus foi colocada na cruz em Cristo,
Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías 53, rapidinho. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. E ele está profetizando acerca de Jesus, dizendo: ele, Jesus, cresceu diante dele, de Deus, como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, não havia nada em sua aparência para que o desejássemos. Mas aqui entra, irmão, toda a maldade. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores ficou calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar da sua descendência? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do seu povo ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo entre os ímpios, com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse é o nosso Jesus. Pedro diz em 1 Pedro 2,24, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. O que nós estamos vivendo não tem nada a ver com a vontade de Deus. Deus é bom e Ele quer o seu bem. Presta atenção no que eu vou te ensinar, irmão. Nessa vida, nem tudo a gente vai entender, mas eu continuo crendo que Deus é bom e que já fez tudo em Cristo para o meu bem. Eu não vou entender tudo, mas eu vou continuar crendo que Deus é bom e Ele já fez tudo em Cristo para o meu bem. Quantos creem comigo? Levanta a tua mão ao céu e diga: na vida eu não vou entender tudo,
Mas o que eu sei é que o meu Deus é bom e que Ele já fez tudo em Cristo para o meu bem. Vai entender tudo? Não. Por que o justo sofre? Por que criança morre? Por que tem tantos homens, profetas, pastores, partindo? Na vida a gente não vai entender, irmão. Eu só vou continuar crendo que apesar de eu ser um pecador, Deus continua sendo bom. A minha natureza não muda a natureza de Deus. A natureza de Deus muda a minha vida. Ele é bom. Ele é bom. Ele quer o seu bem. Ele é tão bom que Jesus, ele foi representar você na cruz. Pastor, mas eu vi um Deus que às vezes matava pessoas ali no Antigo Testamento. Justiça, irmão. A mesma balança igual para o amor é a balança da justiça. Por um tempo o sangue de animais aplacava mais um ano a ira de Deus, a justiça. Mas toda a justiça de Deus se fez em Cristo. É por isso que nós temos um antes da cruz e depois da cruz. E o Evangelho é depois da cruz. Nós estamos no tempo da graça de Deus. Nós estamos no tempo da bondade de Deus. Porque a justiça já foi cumprida em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, 6 e 7. 1 Timóteo capítulo 4, 4 e 5 diz: pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se foi recebido com ações de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O Salmo 34, 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Na cruz estava toda a maldade do homem, mas ali estava todo o amor de Deus por você. A mesma cruz que demonstrou a maldade revelou a bondade. Quero terminar aqui. Deus é bom, mesmo quando o mundo é mau. Guarda essa frase. Deus é bom, mesmo quando o mundo é mau. Deus é bom, mesmo quando o mundo é mau. Deus quer o bem para você. Tudo está resolvido na cruz. Pastor, e o que eu vou fazer? Vou pedir sabedoria para fazer as escolhas certas. Porque quem não sabe escolher vai ter que aprender a lidar com as consequências das suas escolhas. E se acontecer desse vírus me pegar e eu morrer, a morte foi tragada na vitória. A morte já foi tragada na vitória. Paulo disse em 1 Coríntios: o último adversário a ser vencido é a morte. Não queria falar dela, porque parece ser ruim. Depende da sua perspectiva. Alguém morreu no seu lugar, para que nele você pudesse viver uma vida eterna. Não é o fim. Deus vai continuar sendo bom,
mesmo quando o mundo é mau. Fala para quem você puder. Deus vai continuar sendo bom, mesmo quando o mundo é mau. Deus vai continuar sendo bom, mesmo quando o mundo é mau. E como igreja, o que eu faço? O que a gente está fazendo? Eu te darei. Eu estou te dando chave, Pedro. Estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que você ligar aqui, é porque no céu já está ligado. E o que você desligar aqui, é porque no céu também já foi desligado. Então eu vou me posicionar e continuar orando e me levantando contra o vírus, contra a morte, contra a destruição da família, do casamento, contra o aborto. Eu vou continuar pregando. Mas eu não vou ver o mundo e o mal? Vou. Só que eu não tenho nada a ver com esse mundo. Eu estou nele, mas eu não pertenço a ele. Eu vou continuar caminhando dia a dia, crendo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão todos os dias da tua vida. A bondade e a misericórdia do Senhor seguirão você todos os dias da sua vida. Estou profetizando em nome de Jesus. A bondade e a misericórdia, a fidelidade do Senhor seguirão você todos os dias da sua vida. Aplauda e glorifica Jesus. Louvor.